Salve, salve, professores e professoras. Aqui é Luiz, professor de filosofia da rede, hoje atuando como PEC de Educação Escolar Indígena, e vamos dar início a mais um episódio do podcast 2030, é logo ali, hoje tratando de questões quilombolas e Agenda 2030, e tenho o prazer de ter aqui ao meu lado na condução do podcast a PEC Laís Barbosa. Tudo bom, Luiz? Olá, professoras, professores. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Então, vou brevemente me apresentar. Então, eu sou professora de Geografia da rede estadual e atualmente estou trabalhando com a Geografia, Agenda 2030, Dignidade Íntima e outros temas aqui na rede. Muito bom, Laís. E hoje nós temos a ilustríssima presença, participação importantíssima da professora Beatriz Santana. Vou fazer uma breve apresentação, tem um currículo vasto, uma experiência profunda, professora de Geografia, professora de História, mestre em História pela PUC, hoje atuando como PEC de Geografia na diretoria Centro-Sul e especialista nas questões quilombolas. E muito obrigado, primeiro, por atender o nosso convite e trocar essa ideia conosco, Beatriz. Obrigada, Luiz. Eu que agradeço, na verdade, o convite de vocês. Só fazer uma correção que eu estou na Centro-Oeste, mas como PEC, né? Seguimos todos como PECs aqui dentro da Secretaria de Educação. Bom, Bia, e o que é legal que a gente queria conversar com você, pensando na sua experiência, né? Você aí tem uma experiência grande, trabalhou como técnica de educação escolar quilombola por um certo tempo, né, na Secretaria da Educação, trabalhou bastante pensando em políticas públicas, pensando em projetos, em como desenvolver essa questão nas comunidades quilombolas aqui no estado de São Paulo. E aí, para começar, a gente queria saber uma pergunta: quem são os quilombolas, né, Bia? Quem são eles e onde eles estão aqui no estado de São Paulo? Bacana, Laís. Acho que assim, né, é uma pergunta simples, mas profunda. Os quilombolas, eles são um grupo social, né, um grupo étnico, que a gente tem no Brasil inteiro, né, e são grupos que eles têm forte laços de pertencimento com a terra, o território que eles ocupam, né. Nem sempre eles estão ligados por laços sanguíneos ou de parentescos, mas eles partilham de valores, de costumes em comuns dentro da comunidade que eles ocupam, né? Aqui no estado de São Paulo, a maior concentração das comunidades quilombolas está no litoral, né? Ali quando a gente pega o litoral norte de São Paulo, então aquela região ali de Ubatuba, Paraty, e na região que a gente tem de Eldorado, Apiaí, Itaoca, né? A maior concentração estão nessas regiões. Lógico que a gente tem comunidades em outras regiões também, como a gente tem aqui na região, por exemplo, aqui próximo perto de Jundiaí, a gente também tem uma comunidade quilombola, mas a grande concentração estão nesses dois territórios, né? E aí acho que é importante a gente pensar nessa diversidade, né, desses grupos, que apesar da gente estar falando de um único termo, né, todos como quilombolas, todos eles com esse forte pertencimento à sua terra e ao seu território, eles são diversos entre si, né? Então, às vezes, a maneira como eles ocupam essa terra, a maneira como eles ocupam esse território, os seus costumes, os seus valores, eles vão diferenciar aí de comunidade para comunidade, né? Uhum. Legal. No último censo, né, a população quilombola no Brasil chegou ao número de 1.327.802 pessoas, ou seja, mais ou menos 0,65% do total de habitantes no Brasil. E aí, esses dados, ele pela primeira vez teve o registro de populações quilombolas. Isso que já estava previsto pela Constituição desde 1988. Aí uma pergunta, Bia. Nós temos o censo desde 1936, mas por que será que só agora
saíram dados dessas populações tradicionais? Acho que é importante essas informações que você trouxe, né, Laís? Porque você trouxe a informação, por exemplo, que o censo existe desde 36. Porém, a gente só tem reconhecido os direitos dessas populações a partir da Constituição de 88. Né? Então, a gente tem um apagamento histórico dessas populações, né, num grande período da história do Brasil. Né? Tanto aí durante toda a Constituição da República, como no período colonial também. Né? Os direitos dessas populações, eles não estavam previstos, né? Então, com a Constituição de 88, a gente dá um primeiro grande passo para reconhecer essas populações, né? E acho que é interessante também, porque quando a gente vai se debruçando sobre a historiografia, né, sobre esse período, a gente percebe que quando a Constituição de 88 ela é escrita, acredita-se que não existam muitas populações quilombolas, muitas comunidades quilombolas, né? Se acreditava que a gente teria um número muito pequeno, né? E com o avançar das pesquisas, né, e das políticas públicas, a gente vai compreendendo a grande gama de diversidade e de diversidade, né, e de expansão territorial que essas comunidades ocupam no Brasil, né? Acho que aí é um primeiro grande ponto, né? Acho que o segundo ponto é que a gente vem avançando, mesmo que a passos lentos, em relação a essas políticas públicas de reparação da população quilombola, né? Então, saber onde elas estão localizadas e quem elas são, também é um outro grande passo para que essas reivindicações dessas populações possam ser atendidas, né? E aí não só no que diz respeito à terra, né, ao território, que acho que é uma grande reivindicação dessa população, mas também a outras questões, né? A outras conquistas em relação à saúde, à educação, a transporte público, né? Então acho que a gente vai caminhando devagar, mas vai caminhando. Verdade. Acho interessante que o Laís trouxe nessas duas respostas. Primeiro é a gente entender das características particulares de cada comunidade, de cada território. Né? Normalmente a gente tem o péssimo hábito de generalizar, né? E aí a gente vai promovendo esses apagamentos das especificidades, daquilo que é específico, pertencente àquele território, aquele grupo, dentro, né, dos quilombos, dentro dos quilombolas, existem várias características que são próprias da região, da forma em que utilizam ou não a terra, até por conta dos recursos que ali estão mais disponíveis. Exato. E também essa questão desse pagamento sistêmico. A gente fala, né, de questões estruturais no nosso país, e esse apagamento ele vem muito fundamentado, né, dentro dessa estruturação, que aí vai passar por estericídios e assim por diante. Né? Eu não vou me estender, porque a nossa convidada precisa nos dar a aula. Não, acho que é isso, a gente vai estabelecendo essa conversa e essa troca, né? E quando a gente vai falando dessas populações, né? Você está como PEC da educação escolar indígena, então eu acredito que as populações indígenas também partilham, né, de muitas reivindicações que estão ali alinhadas com as reivindicações das populações quilombolas, né? E eu acho que em questão ao censo, a população indígena estava até um passo à frente, né? Um caminho à frente do que as comunidades quilombolas que tiveram nesse último censo agora de 2022, né, Laís? O seu número computado, né? E aí, acho que em relação à população indígena e os quilombolas, é muito interessante a gente pensar que parte de uma autodeclaração, né? Quando a gente está falando
do censo, né? Então, não é o Estado ou nenhum outro órgão que vai estabelecer, que vai rotular ou que vai negar a identidade de nenhum desses grupos étnicos, né? Ela parte de uma autoafirmação que diz respeito às identidades que essas populações construíram, né? E essas identidades, elas vão perpassar uma trajetória histórica, elas vão ter a sua relação com os seus territórios, com as suas ancestralidades, né? No caso dos quilombolas, com a ancestralidade negra, né? Com seus movimentos de resistência, resistência à opressão, né? Então, acho que é importante a gente trazer essas questões também, né? Bacana. Pensando, já você falando do território, e tem uma confluência quando a gente pensa em território das questões quilombolas com as questões indígenas, né? A gente percebe o quanto a terra, o território, estar ocupando os seus espaços é importante para esses grupos. E a gente gostaria que você falasse um pouco dessa relação dos quilombolas com a terra, até que para todos nós possamos entender que a preservação do planeta que nós habitamos existe fundamentalmente por parte desses grupos, né? Sim. A gente utiliza, quando a gente está falando dessas populações, a gente utiliza muito essas duas palavras, né? Terra e território. E elas não vão significar a mesma coisa, né? Porque quando a gente está falando de terra, eu poderia, por exemplo, pegar uma comunidade que está aqui e colocar numa outra terra que está lá, porque é terra, né? Mas a gente não está falando só de terra, a gente está falando de território, né? Então, acho que você mesmo trouxe numa fala anterior da especificidade que cada comunidade vai ter nos seus costumes, nos seus modos de viver, né, na sua culinária, enfim, nos seus meios de subsistência, a relação com o meio que ele ocupa, né? Então, vai ter comunidades que elas são quilombolas, elas são ribeirinhas, vão ter comunidades que elas estão, né, ali vivendo de pesca mais no alto mar, então você tem uma diversidade, né, que vai estar ligada ao território que ela está ocupando, né? Então essa ligação ela vem também para colocar uma autonomia, né, em prática de um modo de vida, né? Então tá ligada ao modo de vida que essas populações têm, né? E para que eles consigam manter esse modo de vida, eles precisam continuar naquele território, né? Então, a grande luta da população quilombola é a luta pela titulação dessas terras, mas do que diz respeito aos seus territórios, né? Um direito de continuidade de um modo de vida, né? Então, uma premissa você conseguir essa titulação, né? Para que eles possam fazer uso dessas terras de forma compartilhada, né? Porque isso também tem muito do que diz respeito a esse modo de vida, né? Esse uso compartilhado dessa terra, né? Isso vai nortear parte da identidade dessas populações, né? Você ia dizer algo? Não? Não, só estou concordando, né? E como a partir do momento que a gente se permite a conhecer essas cosmovisões, perceber essas diferenças, a gente vai tendo contato com a coletividade, aquilo que pertence a todos, né? A forma colaborativa, muito daquilo que as teorias, inclusive pedagógicas, tentam nos ensinar, a gente aprende na prática quando a gente tem o privilégio de conviver com os povos originários, quilombolas, e assim por diante. Verdade. Bia, e aí nessa linha, a gente está falando bastante agora Agenda 2030, né? Então, em 2015, a gente sabe que foi assinado aquele documento lá entre os países signatários da ONU, visando até 2030 erradicar a pobreza, a fome, e tem todos aqueles 17 objetivos. E aí, nessa linha, eu queria ter uma ideia com você. Para você acha que os povos quilombolas já fazem isso na Terra? Como você vê, a partir dessa explicação incrível que você deu para a gente, dessa relação com o território,
né, dos quilombolas, a relação com a terra. Você acha que isso já acontece? Acho que de certo modo sim, Laís. Se você pensar que essa relação que as comunidades quilombolas têm com a terra e com o território que elas ocupam, elas estão, de certo modo, protegendo, né, recuperando e promovendo o uso sustentável desses meios que elas ocupam, né? Esses povos, eles têm por característica gerir de forma sustentável, né? Porque eles sabem que aquilo faz parte do modo de subsistência dele. Então, aquilo não pode acabar, né? Aquele rio não pode acabar, né? E essas populações, eles acabam passando por uma série de violências, né, territoriais, tanto nos que diz respeito de comunidades que não estão tão na zona rural, por exemplo, e que passam por questões de especulação imobiliária, por exemplo, como os povos que estão em áreas, né, rurais e que passam por questões, por exemplo, de mineração, né, extração de outros minérios, outros produtos que vão afetar ali o uso da terra, da água, né, dos alimentos que eles produzem. Então, acho que a Agenda 2030, os quilombolas, eles estão muito alinhados com as propostas da Agenda 2030, né? Mas eles também necessitam da Agenda 2030 para que as políticas públicas possam ser superadas, né? Então, possam ser superadas, não, possam ser desenvolvidas a seus favores também, né? Então, eles têm essa relação com a terra, mas eles também precisam que essas políticas públicas em relação à saúde, saneamento básico, atendimento médico, né, em relação à limpeza, à higiene, né, tudo isso seja contemplado para todos, né? Acho que quando a gente fala de populações tradicionais, sejam eles indígenas, quilombolas, ribeirinhos, entre outros, a gente está falando de um pessoal que já está muito à frente em relação a nós, né? Do Sim. ponto de vista de preservação de biomas, biodiversidade, sustentabilidade. Inclusive, discutir esse tema de sustentabilidade é mais embaixo, né? Sim, E eu sim. acho que eles estão muito mais à frente que nós. Temos muito que aprender, não é verdade? Muito, muito mesmo. Bom, Bia, e seguindo ainda nessa linha, mas partindo um pouco mais para o protagonismo feminino, eu queria que você falasse um pouco para nós em relação às mulheres. Eu li uma reportagem com duas lideranças da Coordenação Nacional de Comunidades Quilombolas no Brasil, e elas estavam falando que as mulheres sempre estão numa situação mais problemática, né? E enquanto os homens migram para outras cidades, normalmente para ir atrás de trabalho, para poder, geralmente, sustentar mesmo aquela comunidade local, as mulheres elas permanecem nesse território, para garantir mesmo o sustento, o manejo dos recursos naturais. E aí, as quilombolas elas ficam expostas às várias formas de violência. E aí são principalmente impactadas por conflitos de território, e é aquilo que você comentou, especulação imobiliária, entre outras coisas que a gente acaba vendo, né? Empreendimentos. E aí eu queria entender um pouquinho para você, como você vê, né, esse papel da mulher quilombola, como que a mulher, qual é a figura do feminino dentro dessas comunidades? Acho que quando a gente está falando de população negra no Brasil, a mulher ela é protagonista, né? A gente não encontra isso na história, né? Na história escrita, muitas vezes não encontra essa história nos livros didáticos, né? Mas a mulher negra brasileira, ela tem um protagonismo, né, dentro das famílias, né, dentro dessa manutenção dessas famílias, né, a gente está falando de famílias que na maioria das vezes são matriarcais, né, e acho que isso se reflete dentro das comunidades quilombolas também, né, então essas famílias, elas são famílias que elas têm nas mulheres essa figura central e muitas vezes essa leitura dessa mulher forte, guerreira, né, que vai dar conta de tudo. E aí acho que a gente faz até um link com o tema da redação do Enem de ontem, né? Isso.
porque elas não estão fora desse grupo que a gente está falando de mulheres, né, que ficam com essa sobrecarga, né, desse trabalho que muitas vezes é invisibilizado, né? Então, acho que a gente está adentrando uma questão de gênero, né, que não perpassa só pelas mulheres quilombolas, né, esse acúmulo de funções, né, que a gente tem pela mulher, vai afetar diretamente, né, a saúde dessa mulher quilombola, né? Então, quando a gente pode falar sobre expectativa de vida das mulheres quilombolas, né? E aí eu acho que fazendo link com o censo, né? Acho que a gente é um grande passo também para a gente ter esse tipo de dado, né? Que a gente não sabe qual é a expectativa de vida da mulher quilombola, né? Se ela está acumulando todas essas funções, né? Se ela está com toda essa sobrecarga, né? Então isso vai impactar diretamente na expectativa de vida dela, na saúde dela, né? E nos acessos que ela tem, escolarização, por exemplo, enfim. Então, acho que a gente tem todo esse caminho aí de estudos para poder se aprofundar nos próximos anos. Não sei se eu respondi a questão, mas eu acho que fica aí fica questões para a gente poder se debruçar, né? Eu só queria trazer. Eu tive a oportunidade de ir para Caçandoca, conhecer o Quilombo. Lá fomos muito bem recebidos por uma das lideranças, Jurandir do Prado, que, enfim, nos apresentou o Quilombo, as suas necessidades, suas reivindicações, e tivemos o prazer de conhecer a história da sua mãe. Eu vou ler para não ter nenhum tipo de falha aqui na apresentação. Dona Isaltina Maria dos Santos Prado, que foi liderança do Quilombo de Caçandoca durante muitos anos. Ela tinha essa visão, né, que vocês trouxeram, que é um peculiar, é uma característica feminina de antever aquilo que está acontecendo. Então, em algum momento, por conta das especulações, eles precisaram sair do território. Depois, ali, entendeu, a partir até do seu contato com a ancestralidade, que era necessário voltar, né, e ocupar aquele espaço, e desde então o Quilombo vem se desenvolvendo com lideranças femininas na ocupação desse espaço, na formação das pessoas que passam por lá, no acolhimento de famílias, inclusive, que estão ao entorno do Quilombo e passam por necessidades. Então, é fundamental a gente marcar a importância da mulher dentro, não só do Quilombo, mas de toda a sociedade, mas falando daquele que trata o nosso podcast de hoje, do quanto essas lideranças são fundamentais para a preservação desses espaços. Sim. Eu lembrei de duas coisas nessa sua fala, né? A primeira, assim, que a Praia da Caçandoca é linda, né? Quem não conhece, vale a pena conhecer. E lá é muito gritante essa questão da especulação imobiliária, né? Porque do lado você tem uma praia privada, né? Praticamente. Já invadiram, né? Então fica muito nítido essa questão ali. Outra coisa que eu lembrei é que tem uma historiadora que ela fez o doutorado dela, se não me engano, eu não vou lembrar agora se foi o mestrado ou se foi o doutorado, mas ela fez sobre o protagonismo das mulheres quilombolas, né? Chama Silvânia Aparecida Silva. Ela também passou pela Secretaria da Educação, né? E a pesquisa dela fala justamente sobre esse protagonismo, e ela entrevistou as mulheres quilombolas lá da Caçandoca. E o outro ponto que me recordou é que quando a gente falou sobre a autodeclaração, né? Você falou dessa população que saiu da comunidade e retornou depois. E isso é muito comum nas comunidades tradicionais, né? Dessa saída, e a gente torce aqui para um retorno, né? Então, essa identidade, ela não vai se perder
porque essa pessoa muda do seu território, porque ela se afasta do teu grupo, ela não deixa de ter a consciência de ser o que se é, né? Então, me lembrou esses 2 pontos. Muitas vezes essa saída é estratégia, preservação da vida mesmo, né? Enquanto a especulação invade, se apropria de forma criminosa dos espaços, para se manter vivo, você precisa ter uma saída estratégica e depois voltar e reivindicar aquilo que é seu de direito. Mas vamos seguindo, Laís. Eu me empolgo aqui. Imagina, tá maravilhoso essa conversa com vocês. Bom, Bia, e aí você tocou no nome da Silvane, né? Então, acho que agora a gente vai puxar um pouquinho para a educação, porque a professora Silvane, junto com o professor Renato, há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, eles fizeram uma parceria com alguns professores da Federal do ABC, e eles lançaram um livro, que foi o livro e o caderno de atividades narrativas quilombolas. Né? E esse livro e esse caderno foi bem bacana, porque foi uma construção coletiva, onde teve esses 2 técnicos na época da Secretaria da Educação protagonizando, né, organizando o livro e o caderno, porém teve parceria desses professores de universidade e das lideranças quilombolas. Né? Então, é um livro muito rico, que está disponível para a rede, no formato PDF, algumas diretorias de ensino têm ele físico também, assim como o caderno. E aí, falando nesse material, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que está hoje a questão da educação escolar quilombola no estado de São Paulo. Como que você vê isso? Existe alguma legislação que ampara essa educação escolar quilombola? Existe algum material didático para além desse que foi citado agora? Ou o currículo, né? É contemplado no currículo paulista esse tema da educação escolar quilombola? Acho que quando a gente fala de legislação, um grande marco da educação escolar quilombola é o parecer e as diretrizes curriculares nacionais de 2012, né? Que elas são específicas da educação escolar quilombola. Dentro da Secretaria da Educação, a gente passou a ter aí, através dessas reorganizações que acontecem dentro da Secretaria, a partir de 2011, técnicos específicos para poder trabalhar com a modalidade, né? Então, acho que e de lá para cá a gente continua nessa mesma toada, né? Então, acho que são pontos importantes dentro da legislação, né? Quando a gente está falando de educação escolar quilombola, acho que é importante a gente pontuar que ela é aquela que acontece tanto dentro das escolas quilombolas, que são aquelas escolas que estão localizadas dentro dos territórios quilombolas, como daquelas escolas que atendem os estudantes oriundos desses territórios quilombolas. E aí eu acho que isso é um ponto de atenção, porque quando a gente está falando de rede estadual, a gente, na maioria das vezes, está falando de escolas de anos finais e principalmente ensino médio, né? Diferente das escolas municipais, que tem o foco aí dos anos iniciais e aí, a depender do município, anos finais, né? Então, as escolas de anos iniciais, na maioria das vezes, elas estão sim dentro do território quilombola. Mas quando esse aluno ele vai para os anos finais ou ele vai para o ensino médio, ele sai do território dele ali e frequenta uma escola que está fora do território dele. Né? Então, ele faz esse deslocamento. E é importante que essa escola, que receba esses estudantes que são oriundos dessas comunidades, eles entendam, né? Façam uso do que a educação escolar quilombola nos diz. Né? Então, acho que isso é um ponto importante. Outro ponto importante da educação escolar quilombola é que ela é uma modalidade de ensino, então ela atravessa todas as etapas da educação e ela vai trazer as reivindicações históricas, né, dessa população. Então, ela é voltada justamente para fortalecer e valorizar essas comunidades. Então, as escolas precisam estar em diálogos constantes, né, tanto com a própria comunidade, né? Acho que trazer essa comunidade para fortalecer a escola, né?
principalmente porque a gente está falando de memória, a gente está falando de ancestralidade, então acho que trazer, e aí acho que, enfim, né, o ideal é que toda escola tenha um diálogo com a sua comunidade, né, mas acho que quando a gente está falando dessas comunidades quilombolas, às vezes elas não estão pertinho da escola, às vezes existe um deslocamento, né, então acho que isso é um ponto. Confesso que eu já nem lembro mais qual que era o resto da pergunta, da Eu acho colocação. que essa parte que você falou contemplou bem. Mas assim, o que eu fico pensando, Bia, você colocou, né, das escolas que estão dentro do território e das que atendem alunos oriundos dos territórios quilombolas. Mas nós temos uma rede com mais de 5.000 escolas, né? E que muitas vezes não está no território e nem próximo ao território. E aí, como as professoras e os professores podem trabalhar com essa questão quilombola na escola? E aí eu queria até lançar um desafio, né? Porque eu me lembro que quando a gente trabalhava juntas era esse. Para além da área de humanas, né? Como que as outras áreas também podem contemplar a questão da educação escolar quilombola? Sim, acho que o primeiro ponto parte da formação de professores, né? A gente precisa entender que, como professores, a gente está em formação contínua, né? Então a gente precisa se manter atualizado dentro dessas temáticas, né? Dentro das temáticas das comunidades tradicionais, sejam quilombolas, indígenas, seja da Agenda 230, né? A gente precisa fomentar a nossa formação, tanto por via de cursos, né, específicos, como na nossa autoformação mesmo de pesquisas, né? E até porque nós temos aí uma história recente dessas temáticas sendo trabalhada dentro das universidades também, não é só dentro das escolas. Então, muito do nosso grupo de professores não teve essa formação quando cursou a graduação, né, ou quando cursou o magistério. Então, acho que a gente precisa ter esse ponto, né? Primeiro pensar na nossa formação, o que a gente tem, o que a gente tem de formação desses conteúdos, e aí a gente correr atrás mesmo, né? E aí, independente da área, né? Sim. Independente da área de ser humanas, de ser área de linguagens, matemática, ciências da natureza. Aqui a gente falou muito de terra e território. Então, assim, galera das ciências da natureza, o tema tá aí, né? O que acho que a gente precisa é fazer esses vínculos ali com as habilidades que o currículo tá propondo, né? Porque o nosso currículo ele trabalha com habilidades, então a gente pode transitar, né, por esses assuntos, por essas temáticas dentro das habilidades, né? Para a área de humanas fica muito mais fácil, porque as próprias habilidades já trazem essas temáticas e esses conteúdos, né? E aí, dentro de todos os anos, né? Na área de linguagens, acho que também não é tão difícil assim a gente conseguir estabelecer esses links, né? Porque a gente vai poder transitar por dentro da literatura, né? Então a gente sabe que a gente tem autores aí que até estão mais em alta nos últimos tempos, e aí acho que vale a pena a gente aproveitar, né? Então, Djamila Ribeiro, Conceição Evaristo, o próprio Machado de Assis, que nunca sai de moda, né? Então, é bacana. Acho que a nossa grande questão e a nossa maior dificuldade ainda fica dentro da área de matemática. E aí existem estudos recentes, eu não sou, não tenho conhecimentos aprofundados, né, dentro da área, mas a gente vem se falando muito na etnomatemática, né? Então, acho que fica uma dica aí para os professores da área de matemática investirem nessa formação, né? Pesquisar sobre o que a etnomatemática nos diz, né? Nos traz de conhecimento em relação a essas temáticas que são étnico-raciais, né? Me lembrou até mesmo um jogo, não sei se vocês já ouviram falar do Mancala. Sim. Vocês já ouviram falar? Tem até campeonato dentro das escolas, né?
na rede municipal. E é um jogo que ele vai falar de certa forma, de modos de plantio, quase, né? De colheita. Eu também não sou grande conhecedora, mas vai ter uma distribuição e você vai fazendo esse plantio e essa colheita, fazendo uma distribuição, né, ali. Então, mexe ali com raciocínio lógico, com divisão, né? E acho que vale a pena a gente explorar essas potencialidades que a área de matemática também nos dá, né? Muito, muito interessante o que Beatriz traz, porque o currículo permite que a gente trabalhe dentro de perspectivas durante o ano todo, não só preservando a cota de novembro para a gente fazer eventos que tratem da questão. Quando a gente pensa em perspectiva, pensando inclusive nas áreas que podem, ou nos componentes que podem ter mais dificuldade, quando Pitágoras vai à Quemédia, Antigo Egito, África Preta, para aprender, a gente consegue, inclusive, historicamente, traçar de como a matemática foi sendo construída, de como o sistemicídio foi sendo construído também. E aí a gente traz esse protagonismo do negro, inclusive, para essa ciência. E a gente pode expandir isso para todas as outras áreas. Então, pensando nessa perspectiva, a gente consegue, durante o ano todo, e em todos os componentes, trazer esse olhar que é coletivo, que é colaborativo, que ele é a gênese, usando uma palavra bem eurocêntrica, vamos dizer assim, usando a gênese de muitos dos nossos conhecimentos dentro daqueles que são originários, daqueles que são tradicionais das suas culturas, pensando em quilombolas, a gente tem essa herança, né? Existe essa conexão de passado, presente e futuro, tudo ao mesmo tempo agora. Então, é possível que os professores, dentro dessas suas autoformações, dentro da sua preocupação em acolher a grande maioria dos estudantes, que precisa ter essa representatividade, é possível, sim, a gente fazer todas essas conexões utilizando o currículo até que se tenham diretrizes claras e estabelecidas a partir da iniciativa dos quilombolas, por exemplo. Sim, sim. Concordo. Perfeito. Bia, e aí para ir finalizando, infelizmente, que está muito gostoso o nosso papo, mas eu queria que você passasse duas coisas para a gente, se possível. Primeiro, falar um pouquinho, então, do seu ponto de vista, qual o principal desafio hoje da educação em relação aos quilombolas, né? E o outro ponto, queria que você pudesse deixar para a gente alguma dica de livro, ou de seriado, de filme, de música, para que as professoras e professores que estão nos ouvindo possam ter alguma coisa a mais, além daquilo que eu tenho certeza que eles já têm, é muito, para que a gente possa inovar mais na sala de aula. Sim, a primeira maior dificuldade, né? Isso. Acho que talvez a maior dificuldade, não sei se é a maior, eu vou falar uma, seja a gente tentar não reproduzir em sala de aula práticas curriculares, né, educativas, enfim, que sejam hegemônicas, né? A gente não trabalhar com ponto de vista universal ou linear, né? Se existe uma multiplicidade, uma diversidade de populações, de povos, né, dentro do Brasil, é importante que a gente considere trabalhar com essas distintas tradições e significados, né? Então, acho que fazer essa quebra ainda é muito difícil para a gente, assim, enquanto professora, eu estou falando enquanto eu, professora, também em sala de aula, né, ali quando a gente chega e pega um material que já está posto, como é que a gente permeia, como é que a gente traz esse conhecimento para dialogar com o que a gente já tem posto, né? Eu acho que essa é uma grande dificuldade. E que a gente só vai aprender fazendo, né? A gente só vai aprender
dando aula, dando 2, dando 3 e indo atrás de informação, de conhecimento, de, enfim, filmes, e aí a gente vai moldando isso. Então, acho que esse é uma das questões. De dica, tem um documentário que ele chama Disque Quilombola. Ele tá disponível, assim, ele é fácil, você jogar no Google aí, a gente acha. Provavelmente ele deve ter no YouTube. Ele não é longo e ele conta a história de uma comunidade quilombola se comunicando com uma comunidade, se não me engano, do Rio de Janeiro, uma comunidade das favelas do Rio de Janeiro, de crianças, né? E não é longo. Então, é um recurso que dá para a gente assistir enquanto professor para a nossa formação, mas também dá para a gente usar em sala de aula para trazer a temática para os nossos estudantes, né? Então, acho que de vídeo eu sugeria e deixaria essa sugestão. De livro, olha, assim, ele não é um livro específico da população quilombola, mas ele vai falar muito de situações de racismo cotidiano, né? Que é o livro da Grada Quilomba do Memórias de Plantação, né? Que ela faz alusão a essa memória de plantação à época colonial, né? Então, esses sistemas de plantation que existia, né? De monocultura, que é totalmente ao contrário do que a gente encontra no modo de plantio das comunidades tradicionais, mas ela vai trazer, acho que insumos ali, acho que pode ser uma porta de entrada para a gente adentrar esses assuntos, né? Então, e aí eu estou sugerindo esse, porque esse eu sei que é um livro que tem nas bibliotecas da escola, no livro de formação de professores, né? Deixaria essas sugestões. Que legal. Bom, Bia, então quero te agradecer imensamente, né, a sua generosidade de estar aqui com a gente hoje, falando um pouquinho desse seu repertório, dessa sua formação, né, que eu tive o privilégio e a honra de trabalhar com você. Eu sei que você é uma mulher muito estudada e eu fico muito feliz de você ter aceitado estar aqui com a gente hoje. Quero aproveitar também para agradecer à professora Jane, né, dirigente da Regional Centro-Oeste, por ter permitido sua participação, ao Fernando, diretor do Núcleo Pedagógico, meu muito obrigada, e espero que tenham próximas vezes, para que a gente possa conversar mais sobre este tema e outros temas para nós, professoras e professores da rede, né, Luiz? Agradecer muito, né? Ratifico as palavras de Laís, agradecer muito. É importante ocupar espaço, é importante corpos que são apagados estarem dentro de espaços de formação, espaços de educação. A gente faz isso não só porque amamos e gostamos, mas porque também nos fortalecemos, nos preparamos para estarmos ocupando, né, alguns espaços. Dizer o quanto é importante mulheres estarem falando sobre questões tão necessárias para a manutenção desse espaço que a gente tenta sobreviver de forma maluca. Deixar já o convite para os professores, para as professoras, para todos aqueles que estiverem na sintonia, acompanhem os trabalhos de Beatriz, que acompanhem os nossos próximos episódios. Vamos estar sempre aqui trocando ideia, a princípio sobre 2030, a agenda, mas outras questões todas também perpassam pelos temas das ODS, e sempre uma honra, vamos estar sempre vivos e ativos. Sim, na verdade, eu que agradeço o convite de vocês, né, o convite da Laís, também é uma honra poder estar aqui trocando com você. Estava com saudades de trocar esses assuntos, né, intelectuais aqui. Foi uma honra também poder estar junto com você nessa trajetória da educação, né, e estar junto também com PECs de outras diretorias de ensino. Acho que
é um ponto que nos fortalece também a gente trocar essas figurinhas entre as diretorias de ensino, né? Então, queria deixar aqui o meu agradecimento a vocês e à diretoria Norte 1. Valeu, Beatriz. É isso aí, gente. Então a gente agradece mais uma vez e lembramos que em breve teremos mais um episódio da Agenda 2030. É logo aí. Valeu.